Olá, no vídeo de hoje decidimos trabalhar o capítulo 6 de Laura de Mello em seu livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz e vamos refletir sobre as contribuições de Laura para a compreensão da história do Brasil. Ao longo da história do Brasil, diversas figuras e símbolos religiosos exerceram influência sobre a sociedade e sua formação cultural. Laura de Mello e Souza, uma historiadora brasileira, em sua obra O Diabo e a Terra de Santa Cruz, explora um aspecto dessa história, a apresentação do imaginário demoníaco no período colonial. A obra analisa como o medo do diabo e as crenças populares influenciaram as práticas sociais, políticas e religiosas na colônia. O livro exibe as formas como o sobrenatural foi utilizado para explicar e controlar comportamentos e, consequentemente, moldar as estruturas da sociedade colonial brasileira. Ao estudar essa obra, percebe-se que ela é um dos temas cruciais para entender as relações de poder e cultura no Brasil colonial, com a visão sobre a influência da religião no cotidiano e na mentalidade da época. Mas qual a importância de entender a história do Brasil? Refletir sobre a história do Brasil é muito mais do que apenas olhar para o passado. É entender as raízes dos desafios que enfrentamos hoje. Quando pensamos em temas como a desigualdade, o racismo e a construção de identidade brasileira, estamos lidando com questões que não surgiram do nada, mas sim que foram moldadas por séculos de colonização, escravidão e as transformações políticas e sociais. Ao revisar esses eventos, ganhamos facilidade de interpretar nosso presente com mais clareza e fazer escolhas mais conscientes para o futuro. Por exemplo, ao entender como o Brasil foi colonizado e como se formaram as estruturas de poder, vemos o porquê de tantas disparidades regionais e sociais. A história nos permite identificar ciclos de exclusão e injustiça que ainda persistem. Além disso, reflete sobre as lutas de resistência, desde os quilombos até os movimentos sociais e contemporâneos. Nos dá um senso de continuidade e inspiração para a transformação. A história não é algo estático, pois ela é viva e presente no nosso cotidiano. Ela revela os caminhos que trouxeram até aqui. Agora, vamos mergulhar mais a fundo no que o livro de Laura de Mello tem a nos mostrar. Em seu livro O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Laura cita o seguinte fato, abre aspas, a aparência repulsiva e por vezes aterradora não impedia, entretanto, que o diabo fosse frequentemente solicitado e invocado em conjuros. No período colonial, parece ter sido bastante frequente o recurso às forças demoníacas. Várias mulheres jactavam-se de falar com os demônios, invocá-los, andarem com eles em muito perigo. Fecha aspas. Conforme o trecho citado, percebe-se que o diabo não era apenas uma figura temida, mas também um recurso, uma força invocada tanto para proteção quanto para destruição. O fato de mulheres se vangloriarem de suas conexões com os demônios também mostra a subversão de papéis sociais e uma busca por poder em um ambiente que frequentemente as marginalizava. A presença do demoníaco, portanto, não é algo periférico, mas sim central para entendermos a complexidade das relações coloniais, onde fé, poder e resistência se entrelaçam. A partir disso, a reflexão nos faz enxergar o Brasil colonial não apenas como um território de disputas econômicas e políticas, mas também como um campo de batalha espiritual em que o sobrenatural era ligado à vida cotidiana, influenciando comportamentos. O pensamento de Laura de Mello nos provoca a repensar as fronteiras entre o real e o imaginário, entre a fé e o medo e como essas fronteiras moldaram a história do Brasil. Exemplificando, em alguns casos, as mulheres que estavam sob ameaça de violência ou abuso poderiam usar as alegações de bruxaria como escudo, porque ao serem acusadas de bruxaria, elas podiam receber a proteção de certos grupos ou indivíduos que temiam represálias, pois, na época colonial, muitas mulheres eram abusadas pelos seus senhores de engenho. Outra parte da obra de Laura, que mostra o motivo da invocação de forças sobrenaturais, está no seguinte verso, abre aspas, nascida no Rio de Janeiro e moradora em Lisboa, nossa já conhecida Marcelina Maria foi empurrada para o pacto demoníaco por força de maus tratos que recebia do patrão. Este exigia grande presteza na execução de tarefas domésticas, e a escrava sentia-se incapaz de dar conta de tudo no prazo exigido. Então, entrou no pensamento de se valer do demônio para ajudar naquele trabalho. Raivosa e com ânimo de ser feiticeira, começou a chamar pelo demônio enquanto amassava 2 alqueires de pão de trigo. Não conseguia fazê-lo direito, pois estava muito debilitada e de pouco sangrada. Eis que, de repente, viu que o pão se amassava e levedava num instante,
pôde entendê-lo e colocá-lo no forno para assar. A partir dessa perspectiva, o filósofo brasileiro Darcy Ribeiro também complementa essas reflexões ao argumentar que a formação do Brasil se deu a partir de uma violenta mistura de culturas e etnias, onde os colonizadores impuseram suas práticas e crenças, enquanto os africanos e indígenas resistiam e reconfiguravam essa influência para sobreviver. Marcelina, ao invocar o demônio, não apenas sucumbe ao medo e ao desespero, mas também cria, à sua maneira, uma forma de resistência, utilizando o sobrenatural como uma arma contra a violência que sofria. Em uma entrevista à Revista de Estudos Brasileiros, ao ser questionada sobre por que os estudos sobre o poder colonial na América Portuguesa são menos abundantes em comparação com a historiografia da América Hispânica, Laura de Mello responde que os estudos sobre o poder colonial na América Portuguesa são menos abundantes em comparação com a América Hispânica devido à juventude das universidades brasileiras. Ela destacou que, apesar da menor quantidade de pesquisas, há uma bibliografia considerável sobre o poder local e a administração colonial, muitas vezes negligenciada por ser considerada conservadora. Diante disso, será que, ao comparar o Brasil com a América Hispânica, não estamos perdendo de vista as especificidades e as contribuições únicas da historiografia brasileira? Talvez seja o momento de reavaliar e revalorizar as pesquisas já existentes, buscando novas perspectivas que respeitem e ampliem o atendimento do poder colonial em contextos distintos.